Lucas 23, a partir do verso 33, diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração. Que essas palavras que saírem dos meus lábios nessa noite não sejam de persuasão humana, mas palavras nascidas no teu trono e nos transformem a vida, Senhor. Eu não suportaria a palavra de mim mesmo. Por isso, proclamamos liberdade plena do teu Santo Espírito entre nós, porque nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Paulo nos fala em 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Aqui no texto que temos relatado, nós temos relatado uma cena. Encontramos 3 homens sendo mortos de maneira cruel. 2 por serem criminosos, e 1 por ser perfeito e se anunciar como filho de Deus. Esta noite eu quero olhar de um ângulo diferente para esse evento, de modo a tentar resumir o máximo possível o objetivo pelo qual eu tenho, inclusive, estado nesse púlpito. Eu proponho a vocês olharmos para toda a cena que ecoa a eternidade como um plano concebido desde a fundação do mundo, pois é exatamente isso que João nos aponta em Apocalipse 13:8, ao nos dizer que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, nos transportando desse jeito para a cruz dos 2 homens que estavam no lado do Senhor. Penso eu, acredito que nenhum lugar mais próximo da cruz, senão a própria cruz. Acreditem, esses homens estavam num lugar, naquele momento, assim, digamos, privilegiado, e não só assistiram tudo, como participaram do momento mais importante da história. E é interessante que é da minha história, é da tua história, é da nossa história. A Bíblia não diz exatamente o que esses 2 homens fizeram para sofrer a execução. Aqui nessa leitura, Lucas chama esses 2 homens ao lado de Jesus simplesmente de criminosos. Em outras traduções, aponta malfeitores, que significa simplesmente aquele que comete algum delito contra a lei. Já no Evangelho de Mateus e Marcos, os chamam de ladrões. Então seria lógico supor que provavelmente eles roubaram. E pela pena que eles sofreram, consequentemente, eles eram assassinos. Agora vamos identificar quem são esses que estavam sendo executados
nessa sexta-feira. Quem eram eles? Bem, na cruz do centro nós conhecemos bem quem é. Jesus, o Senhor da glória, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, aquele que é Deus, Jesus, aquele que lançou os fundamentos da terra, Jesus, aquele que estabeleceu as medidas do mar, Jesus, aquele que criou o firmamento e cada uma das estrelas do céu, ele chama pelo nome, nenhuma sequer se atreve a faltar. Jesus, que a exemplo da cruz do meio, ele divide a história e pode separar os seus dos outros. Quem é dele? Quem não é dele? Entendam, Jesus estava na cruz do centro por uma razão. Porque eu e você é que deveríamos estar ali. E o seu pai, naquele momento da crucificação, diz a palavra, escondeu o rosto dele. Amado, Jesus não foi para a cruz simplesmente porque foi julgado injustamente. Ele não foi para a cruz simplesmente porque ele foi traído por Judas. Entendam, naquela cruz do centro, a justiça de Deus e o amor de Deus, que até certo modo parecem contraditórios, se unem voluntariamente na pessoa de Jesus. Era isso. Já ao olharmos para as Escrituras, poderíamos perguntar, mas quem são os que estavam na cruz da esquerda? Quem é aquele que está na cruz da direita? A Bíblia não cita nomes de nenhum dos dois criminosos, dos dois ladrões. Porém, o livro do Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo, escrito considerado como não canônico pela igreja, datado do século III, em seu capítulo 9, verso 4, identifica os dois malfeitores como sendo Dimas e Gestas. Vamos colocar nomes. Quem eram eles? Dimas e Gestas. Então, na cruz à esquerda, se considerarmos a veracidade do texto apócrifo, estava Gestas, um criminoso que havia sido julgado e condenado. Já na cruz da direita estava Dimas, igualmente um criminoso que também havia sido julgado e condenado. Como já disse, nós não sabemos em que consistiam os seus crimes, mas podemos concluir, por aquilo que lemos no verso 41, que tiveram, ao contrário de Jesus, um julgamento justo. Eles poderiam muito bem terem sido, inclusive, companheiros de Barrabás na prisão, e muitos outros presos naquele período. Esses dois homens, se fôssemos resumir, comparando com aqueles que estavam na cruz do centro, se nós compararmos eles, poderíamos classificá-los simplesmente como pecadores. E como o pecado não tem tamanho, poderíamos dizer que eles eram homens como eu. Eram homens como vocês. Pois entendam, como bem aponta o apóstolo Paulo, nos coloca todos nós no mesmo balaio, porque ele faz uma afirmação categórica: todos, absolutamente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Agora vejam, os relatos nos informam que Jesus foi colocado na cruz às 9 horas da manhã, e todos passaram por ali para ver a cena de crueldade que estava acontecendo. E nesse momento, muitos zombaram de Jesus. Os sacerdotes zombaram de Jesus. Os guardas zombaram de Jesus. Eles diziam: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. No caso, a palavra nos revela, inclusive, que ambos os malfeitores, tanto aquele da cruz da esquerda como da cruz da direita, num primeiro momento, igualmente, zombavam de Jesus. Isso nós vemos no Evangelho de Mateus 27:44 e Marcos 15:32. Nós não sabemos exatamente quanto tempo
durou a zombaria, os insultos, pois o texto sagrado não nos traz essa precisão. Agora, fato é que, de repente, toda aquela zombaria, insultos, aqueles possíveis xingamentos que aconteceram, eles são interrompidos como num último ato de Jesus, que ele rompe o silêncio pregado na cruz e faz daquela cruz um púlpito, para bradar em alta voz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Note que nesse púlpito, no madeiro, Jesus não só consolida o seu propósito vicário, substitutivo, como intercede junto ao Pai por todos, inclusive por nós. Pai, perdoa-lhes. Essa mesma frase ecoa por mais de 2000 anos. A partir disso, a partir desse momento em que ele naquela cruz transforma o madeiro no púlpito, a cena muda. A partir daí, algo acontece no coração de Dimas. O malfeitor preso na cruz da direita, a partir daí, nós temos que separar a cruz da direita da cruz da esquerda, pois a cena nos revela algo diferente. Os fatos, os comportamentos nos revelam uma cena diferente. Triste de um lado e maravilhoso do outro. Surge algo especial a ser notado. Eu queria que vocês observassem algumas coisas comigo. Vamos observar, na cruz da esquerda está lá Gestas. Ele ouve as palavras de Jesus proferidas naquele momento, e elas não surtem nenhum efeito em seu coração. Ele continua a dizer: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Está lá no verso 39. Percebo que para esse criminoso, para esse pecador, Gestas, em detrimento de querer ser salvo da situação da morte física, naquele momento não há nenhum reconhecimento da divindade de Jesus. Ou seja, não há temor a Deus, não há arrependimento algum. Seu desejo é imediato. Não, absolutamente, não há nenhuma preocupação com a eternidade. Vejam, esse pecador não reconhece seus erros, não quer perdão eterno. Ele quer simplesmente, pelo que está escrito, descer da cruz. Mostra através da sua atitude que não entendeu nada, pois salvação sem cruz não existe, não existiria. Ou seja, quando fala para Jesus descer da cruz, ele não entende que se Jesus assim o fizesse, nós continuaríamos perdidos. Ou seja, se Jesus descesse daquela cruz, nós iríamos irremediavelmente para o inferno. Jesus estava naquela cruz por opção. Jesus estava naquela cruz por amor. Aleluia por isso. Entendam, queridos, Gestas queria ser salvo não da condenação eterna, mas das consequências imediatas dos seus erros. Ele queria alívio imediato da sua dor. Ele queria ser salvo de uma maneira, digamos, humanista, sem passar pelo sacrifício da cruz. Ele queria ser salvo sem Jesus. Para ele pouco importava que quem estava na cruz, o centro, fosse Jesus, o Filho de Deus. Jesus, aquele que é Deus. No caso, queridos, preste atenção. Muitas pessoas também desejam ser salvas das consequências dos seus erros, seus pecados. Mas não só não os reconhecem, como também buscam alívio em quantas coisas. Qualquer um busca alívio. E daí nós temos aqueles que buscam alívio em cartomante, buscam alívio em bezandeira, buscam alívio em búzios, buscam alívio no espiritismo, buscam alívio através dos seus próprios esforços, buscam alívio em tantas coisas, mas se negam a reconhecer que só Jesus,
Só Jesus é o Senhor. E que através daquela morte de cruz, tudo se fez novo a quem crer. Vejam, meus queridos, me permitam inclusive pegar um pouquinho mais pesado agora. Entendam, até mesmo muitos que apontam com seus lábios Jesus como Senhor, infelizmente minimizam a obra da cruz, isso a partir do momento que estabelece meios, estabelecem maneiras, estabelecem modos de conseguir salvação, estabelecem méritos e abandonam a graça. Infelizmente, meus queridos, muitos não entendem a obra da cruz, que o véu, como nós cantamos aqui nessa noite, que nos separava de Deus em razão do pecado, foi rasgado de cima embaixo naquele dia. Isso é uma afirmação minha? Não, é aquilo que está relatado de uma forma bem clara em Mateus 27:51. Muitas vezes o homem busca através da religião, busca através do processo de religiosidade alcançar a Deus, sem entender que isso é absolutamente impossível. É Deus quem nos alcança. Ele nos amou primeiro. Aquele ato na cruz, entendam, foi atitude, plano, propósito de Deus, de nenhum outro. Amados, a religião diz, faça. Jesus diz, está feito. João 19, está consumado. Eu não preciso acrescer mais. Religiosidade é o homem à procura de Deus. Cristianismo é algo diferente. É Deus a todo tempo procurando o homem. Infelizmente, hoje nós temos visto muita religiosidade e muito pouco cristianismo. No caso, o ladrão da cruz da esquerda representa os muitos que não temem a Deus, não se arrependem, que não se curvam diante do Senhor, que não reconhecem os seus pecados, que buscam se justificar por si, só como se fossem capazes de, por si só, fazer isso. Agora, observem comigo, já na cruz da direita, Dimas, igualmente um criminoso, igualmente um pecador, ouve as palavras de Jesus proferidas naquele momento. Quais palavras? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E diferentemente de gestas, elas maravilhosamente tocam o seu coração. E ele consegue ver Jesus não mais como um condenado, mas como santo. Ele consegue ver Jesus não mais como um homem desfigurado pelo sofrimento, pela dor de uma cruz, mas como Deus. E ele teme. Ele acredita, ele arrepende-se. Veja o que nós lemos a partir do verso 40 a 42, está assim, ó. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Entendam, queridos, olhem para mim. Dimas, o malfeitor da cruz da direita, o pecador da cruz da direita, nesse instante, poderíamos dizer, de forma instantânea, ele converte-se. Ele reconhece seus erros. Ele admite sua culpa, ele reconhece que Jesus estava ali inocente, ele arrepende dos seus pecados, mostra temor a Deus, característica central da salvação. Ele vê Jesus como Salvador, como Senhor, como Deus. Notem, meus amados, se bem observarmos as palavras de Dimas, nos versos 40 a 42, notaremos verdades inegociáveis para alcançar a salvação. Entendam. Mas os outros criminosos o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Verso 40. Vemos aqui, em primeiro lugar, vemos aqui que ele temeu a Deus. Ele não é apenas
apenas é tomado pelo temor de Deus, como repreende aquele que não tem temor de Deus. Perceba que a sua postura é quase como de um evangelista. Aquele que até instantes viveu dissolutamente, teme a Deus e proclama o temor de Deus. Isso me ensina uma primeira lição: que não há salvação sem temor. Não há salvação sem temor. Mas no verso 41 continua: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Isso me mostra, em segundo lugar, vemos aqui que ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que está na cruz de forma merecida. Isso me ensina que ninguém pode ser salvo, a menos que reconheça que é pecador, que haja arrependimento. Agora o verso 41 continua: mas esse homem não cometeu mal algum. Ele está se referindo a Jesus. Em terceiro lugar, observamos aqui que ele reconhece que Jesus é inocente. Entendam, meus amados, um pecador jamais poderia morrer vicariamente pelos outros. Jesus não tinha pecado, mas se fez pecado. Jesus foi feito pecado. Isso me ensina que o meu, o teu, o nosso pecado, todos os nossos pecados, o pecado da humanidade toda, de todas as eras, foi lançado sobre Jesus. Verso 42, então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em quarto lugar, vemos aqui que ele reconhece que Jesus é Salvador e Rei. Ele está fazendo um anúncio. Nesse momento, aquele criminoso, pecador, reconhece que está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que há um reino. Isso me ensina que o Senhor Jesus é aquele que descortina a eternidade e me oferece perdão. É Ele que oferece. Em quinto lugar, vemos também pelas palavras desse pecador que ele se porta humildemente diante do Rei dos Reis, pois simplesmente pede: Senhor, lembra de mim. Ele pede lembrança. Queridos, isso é tremendo, pois ele não reivindica nada. Isso me ensina, mesmo sendo Deus, Senhor e Rei, o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Amado, John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele escreve: toda vez que olhamos para a cruz, Cristo aparece dizer-nos: estou aqui por causa de vocês. É o seu pecado que eu estou levando, a sua maldição que estou sofrendo, o seu débito que estou pagando, a sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes da nossa pequenez como a cruz. Todos nós somos grandes aos nossos próprios olhos, especialmente no que diz respeito à justiça própria, até que visitamos um lugar chamado Calvário. É lá, aos pés da cruz, que murchamos de volta ao nosso tamanho real. Ele é Senhor. Ele é Rei, Ele é tremendo, e nós somos pecadores, só pecadores. Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples, e é essa a razão de eu estar aqui hoje, de nos optarmos por esse modelo de reunião simples, liturgia simples, sabe? Ou seja, não vim vos falar nessa noite de regras para alcançar misericórdia, fórmulas para obter graça. Não vim vos trazer preso nessa noite, longe disso. Acredito que não podemos fazer nada, pois tudo foi feito por Jesus na cruz, e é de graça. Mas entenda, queridos, não custou barato, é de graça, mas o preço foi muito caro. Amados, amadas, se não entendemos o que significa aquela cruz, que naquela cruz Jesus, como já havia relatado Isaías 700 anos antes,
700 anos antes, Isaías já tinha relatado que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E a nós os consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Entenda, naquela cruz Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões, por causa das minhas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas é que nós fomos curados. Naquela cruz, o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante do seu tosqueador e fica calada, ele não abriu a sua boca. Querido, Jesus voluntariamente se entregou. Ele não foi compelido, ele não foi obrigado, ele não gritou de indignação contra Deus ou contra o povo que lhe acusava e gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E vejam, ele morreu por mim ou por você de forma voluntária, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Ele não tinha pecado, o pecado estava sobre ele. Era o meu pecado, era o seu pecado, era o nosso pecado. Queridos, me parece que Dimas, o ladrão da cruz da direita, naquele momento, entendeu tudo aquilo que lhe foi relatado em Isaías 53. Ele entendeu que foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ou seja, foi da vontade do Senhor, num plano pré-concebido na eternidade, que só haveria vida para mim, só haveria vida para você, através da morte de Cristo naquela cruz. Queridos, aquela cruz é tudo que nós precisávamos, é tudo. Entendam, quando criamos algo além da cruz, é como se novamente desprezássemos o sacrifício da cruz. Fazemos com que o ato não tenha valor. Quando não aceitamos a obra da cruz e queremos através de mérito obter salvação, desprezamos a graça, pechinchamos o preço de algo que não tem preço, é impagável. Muitas vezes nós não aceitamos a graça. Queridos, eu não sou condenado pelos crimes e pecados que cometi, que são muitos, mas pelo perdão que rejeitei. É exatamente isso que acontece quando não entendemos a palavra de Cristo. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. É estranho, sabe, como temos dificuldade de lidar com aquilo que é gracioso, pois achamos que aquilo que é gracioso não presta, que não tem muito valor. Achamos que bom é aquilo que custa caro. Achamos que podemos pagar a salvação. Coitadinho de quem pensa assim. Disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Simples, né? Simples assim. É tão simples que a gente não se conforma com essa simplicidade. Diz que certa vez um pregador foi convidado a entregar uma mensagem bíblica a uma palavra de intelectuais, doutores, professores de uma renomada universidade. Lá chegando, ele começou a explanar um texto bíblico de profundo conhecimento teológico, visto que pregava grandes pensadores e homens que eram formadores de opinião. Ao preparar o sermão, ele cuidou apenas que fosse abundante em versículos bíblicos que lhe dessem a garantia de que não houvesse na plateia alguém de uma formação teológica
e assim sendo encontrasse possível erro bíblico nas suas afirmações. Coisa de pregador precavido e que estuda a Bíblia efetivamente. No caso, ele esmerou-se ao máximo para prender a atenção daquela plateia tão preciosa, tão seleta, que friamente analisava as palavras do pregador, não só pelo conteúdo da sua pregação, mas também por sua postura. Analisava a sua homilética, a sua hermenêutica e todos os outros adjetivos que um orador possa somar à sua técnica de sermão. Para sua tristeza, ele recebeu uma reação fria e indiferente dos seus ouvintes. Imagina você numa enorme plateia em silêncio absoluto, olhar o julgamento numa atmosfera de total desprezo, indiferença. Se você algum dia pretende ser algum pregador, meu querido, sabe, e queira pregar a uma plateia assim, prefira um grupo de crianças, tá? Escolha histórias como Davi e Golias, você verá a relação totalmente contrária dessa que eu estou descrevendo. Perto de chegar ao desespero, aquele pregador, com o seu raciocínio, foi mais rápido do que o tempo que lhe estava para terminar, com relação àquele enfadado sermão. Ele notou que, na verdade, suas palavras eram simples demais para aqueles doutores. Eles queriam algo mais profundo. Eles queriam algo mais, digamos assim, enigmático. As palavras do evangelho que ele estava usando eram muito superficiais para aqueles intelectuais, algo que não lhes prendia a atenção. Foi então que ele teve a seguinte reação. Ele baixou o olhar em direção à sua Bíblia, fazendo um intrigante silêncio por um curto espaço de tempo. Isso foi o suficiente para chamar a atenção dos ouvintes. Então olhou seriamente para um importante matemático, ali presente, sentado na primeira fileira, bem próximo ao púlpito, e dirigiu-lhe a palavra: doutor, por gentileza, me responda uma pergunta. Claro, por favor, faça a pergunta, respondeu educadamente o matemático. Me diga sem perda de tempo, quanto é 2 mais 2? Um pequeno murmúrio de riso se fez na plateia, seguido de um espaço de silêncio por todos. O doutor, com um olhar fixo no jovem pregador, sabe, com um pequeno sorriso, logo muda sua primeira expressão séria e calculista, e pensa consigo mesmo: o que esse homem pretende com essa pergunta? Pode ser que ele queira apenas fazer graça com a minha presença e com todos os meus colegas. Sei não. Quem sabe quer apenas que eu responda o resultado óbvio. Será? Não, talvez o resultado não seja tão óbvio assim. E envolto a tantas dúvidas, passou a fazer todos os cálculos que conhecia com o número 2. A plateia, ainda em silêncio, acompanhava aquele impasse provocado pelo pregador, que pacientemente olhava por cima dos seus óculos o desespero que os segundos de silêncio causavam ao matemático. Após alguns instantes, o matemático rompe o silêncio e enfático afirma ao pregador: não sei, pregador. A resposta era perfeita para o que Deus precisava fazer entre aqueles sábios entendidos. Presente ali um menino de mais ou menos 10 anos de idade. O pregador então se dirige àquele menininho e faz uma mesma pergunta: ei, menino, me diga quanto é 2 mais 2? 4, responde o menino, atropelando a pergunta do intelector. Parabéns, garoto, sua resposta está correta. 2 mais 2 é 4. Um cálculo tão simples quanto as palavras de Jesus: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e serei consigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe, queridos, o mundo não entende as palavras de Jesus não porque sejam complicadas, mas porque na verdade são simples demais.
As pessoas buscam algo assim, muitas vezes mais enigmático, esotérico, complicado, que de preferência não explique usando referência à semelhança da Bíblia. Eu, na verdade, fico alegre com isso ao lembrar a oração sacerdotal de Jesus, que disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos. Lucas 10, 21. Olhando para o menino, aquele pregador disse: alegre-se por ser um pequeno servo de Deus, querido irmão, e que todos saibam a resposta certa. 2 mais 2 é 4. E Jesus salva. Aleluia. Sabe, eu vou concluir. Eu estou aqui nessa noite simplesmente para anunciar uma verdade absoluta e suficiente na sua simplicidade. Quem crer no Senhor Jesus será salvo. Quem não crer já está condenado. O mundo lá fora lhes aponta fórmulas, regras. Eu vou falar para vocês, eu aponto Jesus. Por isso, eu conclamo a você nessa noite: faça como Dimas, no último minuto. Pode ser que amanhã não tenha mais tempo. Eu muitas vezes desafio a plateia a me anunciar quanto tempo mais tem de vida. Você tem um amanhã? Você tem a semana? Você tem um mês? Não adianta nessa hora você me dizer: mas eu sou assim, eu sou assado. Não adianta me dizer: mas eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Não adianta você me dizer: mas eu tenho muitos pecados, eu não consigo, eu não tenho força, está muito difícil. Querido, entenda uma coisa: foi justamente por você que Jesus morreu naquela cruz, não foi por outro. E Ele está aqui nessa noite simplesmente para dizer para você: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Eu queria te convidar a você fechar os olhos, sabe? E você se colocar nessa noite naquela cruz. Não importa se da direita ou da esquerda, neste momento. Falhos, pecadores, pois todos nós somos. E escolher qual a posição tua. Você quer só um alívio imediato, descer da cruz imediatamente? Ou você quer nessa noite ter a postura de Dimas e dizer: Senhor, lembra de mim, lembra de mim. Eu queria que o Espírito tenha liberdade de falar ao teu coração. E se você nunca fez uma opção por esse Cristo, nunca fez uma opção por esse Jesus, nunca entendeu este momento, eu queria te dar uma oportunidade. As luzes serão diminuídas e eu não queria que ninguém abrisse os olhos, sabe? Eu queria que pura e simplesmente você no teu lugar mesmo ficasse de pé e falasse assim: eu quero. No teu lugar, fica de pé e fala assim: eu quero ter a postura, amém, eu quero ter a postura de Dimas. Eu quero ter a postura de Dimas. Eu quero neste momento. Não se prenda nisso. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Faça essa opção nessa noite. Pode ser que amanhã seja tarde demais, sabe? Se entregue por completo nessa noite.
Se entregue por completo nessa noite. Faça uma opção por esse Jesus. É o mesmo que nessa noite está dizendo: Pai, perdoa cada um, Senhor, que está se levantando nessa noite. Pai, apaga, Senhor, meu Pai, da história deles todo o passado, e escolhe e escreve uma nova história, Senhor. Pai, toma-os em tuas mãos, Senhor, nessa noite, e transforma a vida deles, Pai. Pai querido, Pai amado, a história hoje, Senhor, meu Pai, transformou Dimas em um redimido. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus, e o Senhor está aqui. E essas pessoas vêm diante de Ti, nessa noite, te pedir: me redime, Senhor. Me redime, Senhor. Me transforma, Senhor. Me recebe, Senhor. Pai, lembra-te de mim, Senhor, na Tua volta. Lembra-te de mim. Ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, meu Pai, por esses que fizeram essa opção, Senhor, meu Pai, consciente, direta, transformadora. Pai, que este momento seja escrito num livro eterno, Senhor, meu Pai. Que esse momento, Senhor, meu Pai, tal qual essa cena de 2000 anos que ecoa por toda a eternidade, também faça diferença na vida desses irmãos, como ecoando em toda a eternidade. Escreve, Senhor, cada um. Escreve, Senhor, meu Pai, os seus dados. Dá a eles, Senhor, uma nova identidade, Senhor. Pai querido, Pai amado, dá a eles um nome escolhido pelo Senhor. Um nome abençoado e abençoador, transformado, redimido. Faz isso, Senhor, meu Pai, porque nós oramos em nome de Jesus.